Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria dar continuidade àquilo que o pastor Felipe vem ministrando. Quem aqui esteve conosco nos últimos 2 domingos? Só para mim saber aqui. Acho que a grande maioria. E o pastor Felipe tem falado sobre igreja. Igreja. Você é feliz de estar aqui conosco esse domingo? Amém. Aleluia. Então feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça e o teu favor sobre nós. Obrigado pela tua vida, pela tua unção. E obrigado pela vida da tua igreja. Que o Senhor fale conosco e que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, pegando continuidade no que o pastor Felipe estava a ministrar, o pastor Felipe tem falado muito sobre igreja. E eu queria então continuar falando sobre igreja. Igreja. A importância de estar conectado a uma igreja, de participar de uma família. Então, esses dias atrás, a gente estava jantando lá em casa, e aí nós temos o hábito de orar sempre, na hora de jantar e almoçar. E quem ora lá em casa são as meninas, geralmente quem ora são elas, a Clara e a Olivia que faz a oração. E as meninas fizeram uma oração esses dias que me deixou eu e minha esposa bem emocionado, né? Porque você sabe que tudo que criança faz, os pais ficam emocionados. Quase tudo, nem tudo. Tem coisa que deixa a gente bravo, né? E aí ela fez uma oração assim: Papai do céu, obrigado porque meus pais são pastores. E eu achei essa frase muito importante, porque na consciência dela, ela agradece a Deus pelos pais estarem envolvidos na igreja e nessa edificação. Então, na consciência dessas crianças, elas já entendem que a igreja é um lugar bom e que aquilo que nós exercemos é bom também. Você sabe que nós não podemos ter o hábito de falar mal da igreja nem dos irmãos. Amém? Amém. Por que alguns riram? Não podemos. Imagina o seguinte: se eu e a minha esposa criticamos a igreja e os irmãos da minha casa, imagina as minhas filhas ouvindo isso dentro da minha casa. Quando elas crescerem, elas vão chegar na seguinte conclusão: eu não quero isso, porque eu passei a vida inteira com os meus pais falando mal disso. Logo, o ambiente da casa precisa ser um ambiente como? Feliz. E hoje eu queria ministrar algo sobre viver uma vida que vai deixar saudade. Deixar saudade. Então, eu não sei aqui que você que é um crente mais velho, assim como eu, que já tem uns anos de conversão, você já teve aquela sensação de ouvir um louvor e retornar lá atrás? Lembrar da sua conversão, até você também que é crente mais novo. Ou então um momento que edificou muito a sua vida, principalmente esses louvores antigos, que aí você lembra de um mover. Eu lembro, tem uma música do Fernandinho, que ele canta com a Aline Barra, que se chama Rendido Estou. Acho que os irmãos devem conhecer. Essa foi a música do meu encontro com Deus. Então, eu me converti no encontro com Deus. E tocou o encontro, e lá no Brasil a gente fazia encontro de 3 dias. Então, sexta-noite, sábado e domingo. E assim, parece que só tinha aquela música para tocar, não sei. Mas o efeito foi positivo. Aquela música marcou tanto o meu encontro, que se eu ouvi-la hoje, eu me lembro do quê? Do meu encontro com Deus. E esses dias eu estava me recordando das boas lembranças que me dão saudade na igreja no passado. Interessante que, hoje em dia, nós falamos muito sobre trauma, pessoas traumatizadas. O que é uma pessoa traumatizada? É um acontecimento do passado ruim que interfere no seu presente. Então, uma pessoa que sofreu um trauma, ela teve um episódio ruim no passado, e isso afeta completamente o seu presente e possivelmente o seu futuro, se não for tratado. E nós encontramos muitas pessoas traumatizadas, não aqui. Amém? Mas por que o mal, às vezes, parece ter mais poder que o bem na nossa vida? A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos trazer à memória o que nos dá. Então, crente não vive de trauma.
Crente vive de boas esperanças do seu passado. Mas por que às vezes o passado afeta mais o presente em questões ruins do que boas? Porque é uma decisão da nossa vida, uma escolha, literalmente uma escolha. Possivelmente você que está aqui já viveu alguma coisa ruim no seu passado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas eu também sei que você já viveu muitas coisas boas no seu passado. Você decide, ou você vive um trauma, ou você vive uma esperança. O trauma vai interferir no seu progresso de vida, mas a esperança vai fazer você continuar crendo que Deus ainda está fazendo. Então, nós podemos escolher que tipo de vida viver. Ou uma vida que deixa trauma e vive nesse trauma, ou uma vida que vai deixar saudades para quem vier no nosso futuro. Hoje é a construção do que você vai viver amanhã. E tratando de igreja, muitos de nós estamos intensamente conectados à vida da igreja. Sim ou não? Eu sou feliz por isso. Nos meus últimos, eu tenho quantos anos de conversão? 13 anos de conversão. Ainda estou na minha adolescência espiritual. Mas nos últimos 13 anos eu estive envolvido completamente na igreja. Com corpo, alma e espírito. E eu vivi muita coisa. E na igreja nós vivemos muita coisa. Acontecimentos ruins aconteceram, sim ou não? Mas também muito acontecimento bom. Então a minha decisão hoje é viver com os traumas ou com a esperança? Vou te perguntar de novo, com os traumas ou com a esperança? Porque o conselho bíblico é para trazer à memória a esperança, não trauma. Por isso que viver em igreja é algo espiritual e sobrenatural ao mesmo tempo. Certamente você tem muita história para contar com a igreja. Você já viveu isso? Quem aqui já participou de uma plantação de igreja? Levante sua mão. Já viu como que é desafiante, mas é uma experiência única na sua vida? Começar uma igreja, começar a primeira célula, a edificação dos primeiros irmãos. Quem aqui já batizou alguém? Levante sua mão, deixa para mim vendo. Já viu a sensação boa que é batizar alguém? Ver alguém que se converteu, aceitou Jesus. Toda essa experiência faz parte da igreja. E você pode então decidir viver uma vida que deixa saudade. Então esses dias eu estava refletindo lá em casa e comecei a me lembrar de muitos episódios que deixam saudades no meu coração. Mas não saudade na visão de paralisar a minha vida hoje, porque a Bíblia diz que o Senhor se renova a cada manhã sobre a minha vida. Então o passado não é melhor que o meu presente. Eu estou vivendo o melhor de Deus hoje. Mas eu olho para trás e dá para sentir saudade de muita coisa. Então a forma que eu viver como igreja hoje também vai refletir na minha saudade amanhã. Então a igreja nada mais é que um conjunto de gente salva, lavada, remida pelo sangue de Jesus, que está vivendo em família, com um só propósito, com um só coração e com uma só identidade. E você pode viver uma vida aqui conosco tão intensa que você marca pessoas com saudade. Você tem saudade de alguém? Acho que sim, né? Você tem saudade de algum momento que você viveu com a igreja? Você fala, pô, eu vivi aquilo naquela época. Então, você pode viver muito mais hoje, intensamente. Nós estamos preparando para a nossa inauguração. E aí eu estava conversando com o pastor Felipe, a gente estava preparando as coisas, e a gente vai fazer, eu não sei se eu posso falar, né? Ixi, agora. Ele não está aqui mesmo, né? Ele vai assistir depois. A gente estava preparando um flashback dos últimos anos. E, irmãos, quanta coisa aconteceu nessa igreja. Mas muita coisa aconteceu nessa igreja. A gente há anos atrás estava em Benfica, estava num hotel, aí depois foi para Benfica. E se você olha, hoje quem chega aqui e vê a dimensão desse prédio, nem imagina o processo que foi chegar até aqui. Mas é uma sensação boa de saber que nós estamos participando de uma história que deixa saudade. Então nós vamos ter a inauguração, o pastor Luiz esteve aqui, e na inauguração do prédio de lá, o pastor Luiz também teve. Eu falei assim, olha como Deus é bom com a gente. O pastor Luiz vai estar nessa inauguração, teve na outra. E aí você foi vivendo, eu fui percebendo
que a forma que você entrega as coisas vai definir a saudade de amanhã. E esse hoje é que vai ser o combustível da esperança para você continuar vivendo a sua vida com Deus. Então, como o passado traz esperança, o presente produz esperança para servir de combustível para o seu ministério. E eu queria então hoje falar de um homem chamado Paulo, que viveu intensamente a vida da igreja. Completamente a vida da igreja. Alguns irmãos que acham que nós, como igreja videira, fazemos muita coisa. Você acha que a gente faz muita coisa? Uns sim, outros não. A verdade é que a gente está sempre trabalhando, sim ou não? Sim. Por quê? Porque nós temos uma cidade para conquistar. E nós temos uma igreja para avançar com ela. E na medida que a gente vive como igreja, a nossa história vai se construindo. Interessante que eu comecei falando das minhas filhas, mas toda referência de igreja que elas vão ter no seu futuro, está construindo quando? Hoje, agora, aqui. Então, cada vez que elas estão mais envolvidas com os irmãos, na célula, no culto, no kids, na comunhão, no encontro, ela está gerando as suas expectativas para que no futuro, hoje seja uma esperança para que ela continue. Então você pode decidir viver traumatizado com acontecimentos do passado. Sabe quem quem perde benefício? Só você. Ou você pode transformar o passado em frutos de esperança, para continuar crendo que Deus é bom. Continua bom e nunca muda. Você crê que Deus é bom? Então vire para esse irmão e fala assim: Deus é bom. Fala com ele: Deus é bom. Então, dentro dessa realidade, eu queria mostrar para você um homem que viveu uma vida tão intensa com a igreja, que deixou saudade. Ao ponto da igreja chorar a sua partida, porque sabia que não mais iria vê-lo. Há uma situação que acontece no livro de Atos, que Paulo começa a descrever a intensidade no qual ele viveu pela igreja, intensamente, e ele vai descrevendo tudo. Ele diz o tanto que ele ensinou, o tanto que ele fez, o tanto que ele abdicou, dias em claro ensinando os irmãos, vivendo o partilhar do pão, a comunhão dos santos. E ele começa a relatar essa situação e diz o seguinte: porém, eu sei que essa é a minha última fala com vocês, porque vocês não vão mais me ver. A Bíblia diz então que os irmãos começam a chorar, porque sabia que Paulo, que não viria mais esse homem, que viveu uma vida intensamente em relação à igreja. Interessante é que Paulo viveu uma vida para deixar saudade. Sabe aquela pessoa que participou da sua vida, às vezes não está aqui nesse país, você fala: tem tanta saudade daquela pessoa, fez tanto de Deus por mim, orou tanto pela minha vida, investiu tanto no meu ministério, que hoje eu estou aqui fruto do investimento de alguém. Ainda me lembro, antes da minha conversão, um amigo meu, que era um amigo sem ser na igreja, como a gente diz, do mundo, ele se converteu. E quando ele se converteu, eu fiquei assustado com a conversão dele, porque a gente era amigo de pagode. A gente ia para o show do Belo junto. Eu escutava isso, eu sei que você está falando, meu Deus. Eu escutava E quando ele converteu, ele parou de ir. Eu falei assim: não é possível. E ele ainda quebrou o meu DVD do Belo. O DVD que eu tinha, eu fiquei com saudade depois. Quando ele converteu, a igreja no qual Deus nos converteu, e depois veio eu, era uma igreja que eu via da minha casa, era uma igreja que se reunia numa tenda, já contei essa história para os irmãos. E eu lembro quando ele se converteu, que eu comecei a sentir saudade dele. Por quê? Porque a gente estava sempre juntos. E um belo dia, eu fui na casa dele buscar o meu DVD do Belo. Belo é um cantor, para quem não sabe. De Belo eu acho que não tem muita coisa, mas é o Belo. E eu fui na casa dele buscar esse DVD, e ele lembra para mim e falou assim: eu quebrei e joguei fora. Por quê? Você já não precisa mais disso. É por isso que eu não gosto de crente. Pensei no dia. E eu me lembro que ele me convidava sempre para ir para a igreja. E eu nunca quis
ir para a igreja. Na verdade, eu confesso que eu não gostava de crente. Hoje eu sou crente, olha que coisa. Mas eu não gostava de crente. Eu sempre achei crente muito inconveniente. Descobri que hoje eu sou um. Mas meu Deus, que povo. E eu assim, irmãos, enraizado em outro tipo de fé, tinha muita dificuldade. E ele, então, começou a me chamar insistentemente para ir para a igreja. Insistentemente. E eu lembro uma vez que eu aceitei um convite aleatório, que ele me levou no culto de jovens. E o culto de jovem estava cheio de luzes, e um povo caía no chão, levantava. Pensa para uma pessoa que veio de um cunho tradicional, ver o povo caindo. Você já imaginou isso? Imagina eu criar dentro de uma doutrina bem tradicional, ver o povo caindo e orando uns idiomas que eu nunca ouvi na minha vida. Eu achei que aquele povo era doido. Eu ainda acho que a gente é. Mas hoje eu faço parte da loucura do time. Mas eu me lembro que ele me levou no culto de jovens, eu não vi sentido nenhum naquele culto de jovens. E hoje eu sou um pastor de jovens. Deus está sempre falando, eu vou pegar você onde você riu. E eu me lembro que ele começou a me insistir para ir para a igreja, para participar da igreja. E ele insistia muito. E quando ele conta esse testemunho, que ele que me ganhou para Jesus, ele fala que diversas vezes, e eu sempre recusava o convite, diversas vezes, ele pensava em falar, não, hoje eu não vou convidá-lo porque ele não quer. E o Espírito sempre falava a mesma coisa com ele. Vá falar com aquele jovem que eu tenho uma obra para ele. E de tanta insistência, um dia eu fui para a igreja, ele me levou para o encontro, que eram 3 dias. Eu achei que o encontro era apenas uma piscina e fim de semana com churrasco. E descobri lá que o pessoal fala de Jesus o dia inteiro. Não faça isso. Há um tempo atrás, um jovem convidou outros jovens para vir para o dia D e falou que era uma festa. Aí chegou o pessoal para o dia D. O pessoal esperando uma festa eletrônica, está todo mundo sentadinho ouvindo sobre pecado. Meu Deus. Aí eu falei para os irmãos, não fale que o dia D é uma festa, fale que é uma igreja, pelo amor de Deus. E depois disso, aconteceu minha conversão, me converti. E todas as vezes que eu vou ao Brasil, quando eu consigo, eu me encontro com ele. E ele é um irmão que eu sinto saudade, muita saudade. Porque ele vive até hoje uma vida completamente entregue à obra de Deus. Ele foi usado para me ganhar para Jesus, vive intensamente, casado, hoje tem filhos, uma filha, se eu não me engano, mas está completamente entregue. São esse tipo de gente que marca a nossa vida como igreja e que nos faz viver uma vida inspirada em deixar saudade em outras pessoas. E Paulo viveu intensamente essa vida, esse envolvimento de estar aqui todo domingo, de reunir nas nossas células, de sair com os irmãos. Todas as vezes eu brinco de você pagar o almoço para alguém. Esses dias atrás eu recebi um testemunho. Eu não sei se o irmão está aqui. Eu fui brincar com isso de pagar o almoço e tal para alguém. O irmão foi e fez uma oferta com o valor do almoço que ele tinha, e uma pessoa ofertou para ele 20 vezes o valor que ele ofertou para suprir toda a semana dele. Aí ele me mandou essa mensagem. Eu falei assim, está vendo o poder da generosidade? Mas essas coisas você vive aqui, com os irmãos. Paulo, então, viveu uma vida completamente intensa. Você pode viver a intensidade de 2 formas. Você pode estar aqui conosco e viver uma intensidade completamente natural, sua, no qual você preserva a sua própria existência e você preserva a si mesmo. Ou você pode viver uma intensidade espiritual, de viver uma vida completamente entregue para aquilo que Deus está fazendo, para a vida dos irmãos e para a vida da casa de Deus. Porém, a entrega de hoje vai definir a esperança de amanhã. A entrega e a forma que você vive como igreja hoje define muita coisa na sua vida futura. Para os jovens, vai afetar nos seus filhos. Para os adultos, vai afetar na sua constância em Deus. Então, a vida da igreja afeta muito em nós. Concluindo essa parte, você pode hoje escolher uma vida completamente entregue para a obra de Deus e para aquilo que Ele está fazendo. Não é só envolver uma parte de mim,
mas é me colocar completamente envolvido em tudo que Deus está fazendo. Você terá uma recompensa sobrenatural. Além da recompensa em vida e pós-vida, você terá uma satisfação da sua própria existência. Eu sei qual é o motivo que eu vivo e o que eu fui chamado para fazer. Então a igreja nada mais é que esse organismo vivo em que Deus vai construindo a sua história conosco, no qual nos convida a nos entregar por completo. Sexta-feira eu estava conversando com os jovens, estava ministrando para eles, e eu disse o seguinte: como é que você sabe que um crente está amadurecendo? É uma boa pergunta. Porque capacidade teológica não define maturidade. Nem capacidade de conhecer as profundezas das revelações reveladas também vai definir a sua maturidade da sua fé. O que define a maturidade de um crente é quando ele assume a responsabilidade da casa. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Eu sempre, depois que eu virei pai, meus exemplos estão só com as meninas, coitadas. Elas já passam, todo mundo já sabe, eu sei o que você fez. Mas a Clara é a mais velha, a Olivia é a mais nova. Na medida que uma cresce mais, o que ela vai assumindo na casa? Responsabilidade. Então, esses dias para trás, eu cheguei para a Clara e disse o seguinte: já arrumou a cama hoje? Ela tem que arrumar. Então, quem vai arrumar? Sua mãe? Eu. Você já tem quase 6 anos. Eu acho que ela me olhou assim e pensou: quase 6 anos é o quê? Eu não sei, mas eu preciso que você arrume a sua cama. Porque na medida que ela cresce, o que ela faz? Ela assume responsabilidade. Então, o fruto da sua maturidade está na responsabilidade que ela assume frente às responsabilidades da casa. Então, daqui quando ela tiver 8 anos, a gente já vai projetando, né, os pais. Vai começar a lavar a louça. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Sabe um dos grandes problemas dessa geração de jovens que estão vindo? Porque os pais estão tirando responsabilidade deles. E sem responsabilidade, sem maturidade. E aí você tem uma geração completamente frágil com tudo. Então, quando você tira a responsabilidade, você vai trazer fragilidade para uma geração. Não assume as responsabilidades dos seus atos, dos seus comportamentos, e nem assume a responsabilidade para com a casa. Então, o segredo está em entender que quanto mais alguém cresce, mais responsabilidade ela cresce e ela gera. Então, as minhas filhas, na medida que elas vão crescendo, o que elas vão assumindo em casa? Fala comigo assim: responsabilidade. Como é que eu sei que você está crescendo na igreja? Quando você assume o quê? Porque quem assume responsabilidade entende a necessidade da casa e se dispõe para cooperar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, todo mundo que vive junto. Amém? Todo mundo que vive junto. E todo mundo aqui trabalha. Ganha seu ordenado. Só que só eu que pago as contas. Uns são, glória a Deus, tá vendo? Mas todo mundo trabalha, todo mundo come, bebe, usufrui dos benefícios da casa. Só que só eu pago as contas. Para você isso é bom? Claro que é, irmãos. Se alguém quiser pagar as contas da minha casa, pode me procurar depois do culto. Vou tirar as faturas todos os meses. Mas qual que é o problema de que os irmãos não paguem as contas? É que a responsabilidade da manutenção é de quem? Minha. E por ser minha, ninguém assume a responsabilidade. E se um dia então a luz acabar, vocês vão vir queixar comigo. Por que cortou a luz? Já viu filhos assim? Chega para os pais e fala assim: tem comida em casa hoje não? É porque não sabe o preço de pôr comida em casa. Você já viveu isso ou não? Só eu que sou pai. Os meninos abrem um frigorífico como se estivesse no supermercado. Todos os dias tem um repositor lá. Só que o repositor depende de uma palavra que chama euro. Não, e abre e fala assim: não tem nada para comer hoje. Não, tem arroz e feijão. Não, não é isso. Então você não está com fome. Então, mas elas são novas. Olha aqui para mim. Então, como é que eu sei que nós, como igreja, estamos amadurecendo na vida da igreja? Quando os irmãos começam a assumir o quê? Aí,
Em vez de só eu pagar as contas de todo mundo morando junto, a gente pode fazer o diferente. Cada um assume a parcela de uma responsabilidade. E todo mundo vive o quê? Em paz. Todo mundo assumiu uma pequena parcela para que a casa esteja melhor. Às vezes, eu não consigo fazer muita coisa na casa porque meu orçamento está apertado, eu estou pagando a conta de todo mundo. Mas se nós dividirmos o orçamento para todo mundo, e cada um, segundo a sua maturidade, o seu entendimento, assumir a responsabilidade, a nossa família vai viver muito melhor, muito mais feliz e com muito mais progresso. Então, o apóstolo Paulo era um homem completamente entregue à obra de Deus, completamente. Mas não só era entregue, como também assumiu a responsabilidade da edificação. E ele diz isso claramente: eu assumi a responsabilidade. E eu te falo, as grandes referências da nossa vida estão em líderes que assumem responsabilidades da edificação. Quando você olha para alguém e fala assim: cara, eu admiro esse cara, eu admiro essa mulher, porque eles assumem responsabilidades, estão sempre envolvidos construindo algo para Deus. Então, assumir responsabilidade é o grande fruto da nossa maturidade em relação à igreja. Como é que eu sei que uma igreja está ficando madura quando os irmãos cada vez mais estão assumindo responsabilidades para com ela? Qual é a responsabilidade? Vou dizer uma para você. Nós temos uma responsabilidade de sermos luz para essa cidade. Amém. Sabia disso? Amém. Amém ou não amém? Amém. Como é que a gente é luz? Quando a gente começa a assumir a responsabilidade de resplandecer a luz de Cristo em todo lugar que a gente estiver, em todo o ambiente, como forma de assumir aquilo que Deus nos deu. Dentro do nosso contexto como igreja, como é que eu sei que nós estamos assumindo responsabilidade? Quando nós começamos a levantar novos líderes de célula. Esse amém foi tão fraquinho agora. Porque um líder de célula nada mais é que um irmão que se tornou maduro e assumiu o quê? Qual é a responsabilidade? De cuidar de outros irmãos. Por exemplo, lá em casa, na minha casa com a minha mãe, nós somos 3. Eu sou o único homem, tem 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Quando a minha mãe saía e meu pai de casa, quem é que cuidava da casa? Quem é que cuidava? A minha irmã mais velha. Por quê? Entende-se que por causa da sua idade, ela tem mais do que? Responsabilidade. E tendo mais responsabilidade, ela vai cuidar de quem? Só que na igreja, a maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com a revelação que você tem da responsabilidade que Deus colocou no seu coração. Então, você vai ver que quando nós estamos amadurecendo como igreja, é quando nós estamos assumindo a responsabilidade para com a cidade. Já pensou nós temos uma reunião da Videira Lisboa só de liderança com esse tanto de gente daqui? Você crê que isso pode acontecer? Só líder, aqui ó, uma reunião dessa aqui, só líder da Videira Lisboa. Já pensou nisso? Você crê nisso? Então diga amém para mim mesmo. Fala assim, amém para mim. Por quê? Porque quanto mais nós estamos amadurecendo como igreja, mais responsabilidade a gente cria. E em cima da responsabilidade, há uma palavra importante. Você vai gerando uma vida com saudade. Sabe uma coisa? Eu aprendi algo. Depois que eu me tornei pai, casei, eu comecei a dar mais valor aos meus pais, sabia? Porque eu não imaginava quão difícil era manter uma casa. Até depois que eu casei, fui ter filho. Eu enxergo meu pai e minha mãe hoje num prisma totalmente diferente. A minha gratidão por eles aumentou. Por quê? Porque quando eu fui assumir a responsabilidade, eu entendi o sacrifício deles para gerar em mim um bem-estar, mesmo nas condições que eles permitiam. E com isso, cada vez mais saudade dos meus pais é gerada em meu coração, porque hoje eu entendo que a responsabilidade que eles criaram para nos criar foi essencial para tornar o homem que eu sou hoje. Por isso, você que ainda tem seu pai e sua mãe vivo, manda uma mensagem para você: muito obrigado pela sua vida. Por quê? Porque só eles sabem o sacrifício que foi assumir uma responsabilidade para edificar isso tudo. Mas eu fiz toda essa introdução, que eu fiz só a introdução, calma aí, para que você entendesse algo importante, que a vida da igreja acontece com irmãos que estão assumindo a sua responsabilidade e gerando um ambiente de saudade para o futuro. O apóstolo Paulo, então, viveu uma vida completamente assim.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A minha versão aqui está na NVI. A Bíblia diz assim, 20:17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Para aqui. Então, a palavra que Paulo está dizendo é específica para a liderança da igreja. Mas eu queria, então, estender essa palavra para os irmãos. Então, Paulo está escrevendo para a liderança, mas eu queria estender essa palavra para você. Então, vamos prestar bem atenção no que Paulo está dizendo dentro desse contexto. Aí ele diz assim, 18. Quando chegaram, eles disseram, então os irmãos vieram para a reunião que Paulo marcou. Está vendo, tá vendo, líderes, que os irmãos foram para a reunião que o pastor marcou? O pastor Paulo marcou uma reunião e todo mundo foi. Quem sabe ler um pinga é letra agora, hein? Eu vou usar esse texto na minha reunião agora. Mas ok. Aí Paulo diz assim, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Então Paulo já começa a reunião para os irmãos falando assim, todo mundo sabe da intensidade da minha vida, como eu vivi para todo mundo. Paulo deixou claro que ele entregou tudo o que tinha para que os irmãos fossem edificados, para que a igreja fosse estabelecida. Sabe um grande mal desse século que eu vou falar com você? Olha para mim, com muita atenção. Chama preservação de si mesmo. A vida cristã não é uma preservação de si. A vida cristã é uma entrega. O próprio Cristo se entregou e o convite é que nós também possamos ter uma vida de entrega. Vou te dar um exemplo. Esses dias para trás, já falei isso com os jovens, estava assistindo um vídeo de um irmão famoso na internet. Porque hoje em dia a gente vive um paradoxo. Pessoas que são famosas em internet, mas não têm relevância em vida pessoal nenhuma. Não tem seguidores, não tem nada. Seguidores só na internet, mas não tem discípulo. Aí, essa pessoa estava dizendo assim, eu não gosto de célula. Direito dela. Aí ela falou, não gosto de célula, não gosto dessa coisa de reunir assim, dessa forma. Até o momento, ok, cada um é livre em seus desejos. Mas ele emendou uma frase e disse assim, eu não gosto de gente subindo no meu sofá. Opa, então, na verdade você não gosta de célula. Você não gosta que as pessoas estraguem a sua casa. E ele começou a falar assim no vídeo, esse negócio de criança ficar correndo na minha sala, meu sofá novo, os irmãos quase não vão embora, comem a comida da casa toda, ainda fala para orar para multiplicar. E eles não sabem que eu trabalho no outro dia. E ele começou a falar isso. E o problema é que nos comentários, que era uma live, estava, amém, verdade. Até então, era direito dele não gostar de célula. Nós somos uma igreja. Você gosta de célula junto comigo? É direito dele, livre pensamento. Mas a partir do momento que ele denunciou o seu coração, eu percebi que, na verdade, ele estava cheio da autopreservação. As minhas coisas, a minha vida, o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, o meu sofá, isso não tem nada a ver com a igreja. Porque, na verdade, a igreja é uma vida partilhada. O próprio Jesus partilhou a sua vida para conosco. E o convite é que a gente também, o quê? Partilhe. Eu sei, irmãos. Eu sei que lá na sua cela tem um irmão que gosta de ficar até mais tarde. Você riu porque tem, né? Eu sei que tem. Eu sei que tem irmãos que mudam o assunto da célula do nada. Nós estamos falando de igreja, o irmão quer falar da volta de Jesus e o Apocalipse. E quando ele... eu tenho uma pergunta, aí você acha que é a pergunta do tema, ele fala, e sobre a predestinação? Acontece. Eu sei, irmãos, eu acredito que a célula dos jovens estão mudando, eu acho que isso não acontece nos adultos.
o tal da pizza do Pingo Doce. A batata. Parece algo. Toda célula que eu vou de jovens é pizza do Pingo Doce, batata e o sumo. Eu falei, meu Deus, os meninos comem. Não. Esses dias atrás, olha aqui para mim. Esses dias para trás, um anfitrião veio me procurar e falou assim, pastor, o meu vizinho acha que a gente está fazendo alguma obra na casa. Porque os jovens começam a orar, eles caem no chão. Não sei por que eles caem. Aí eu falei assim, eu também não explico esse fenômeno, mas eu também não quero saber, deixa eles ter a experiência deles. Então, quem vive essa comunidade, entregou tudo, irmãos. Tudo que tem, tudo que possui. Eu já contei essa história aqui, eu nunca me esqueço. O dia que eu cheguei em casa, chegou eu, né, eram as meninas, na hora que eu saí do elevador, tinha um tanto de jovens sentados na minha porta. Eu olhei para aquilo e falei, agora eu vou falar um linguajar bem que eu aprendi, aprendi com os irmãos. Aí, tá vendo essa multiforma aí? Estavam lá sentados. Eu pensei naquilo. É porque assim. É porque a porta não estava aberta. E a frase foi interessante. Eu falei assim, então, nós viemos fazer aqui? Não, nós queremos comer. Ok. Onde come 4, come 10, 15. Só precisamos de fé, tem hora. Então, quando esse homem da internet disse, é direito dele não gostar de uma célula, mas é errado o motivo ser uma autopreservação. Preservar a sua própria existência, a sua vida. Um dia Jesus disse o seguinte, algo fenomenal. Quem encontrar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, que é a causa da igreja, vai encontrá-la. No reino de Deus não existe preservação de si mesmo. Às vezes o nosso carro, algum irmão vai pisar lá no seu banco. Dias para trás, não vou expor a pessoa, uma pessoa já está perdoada comigo, eu emprestei meu carro para ele e voltou com um arranhão assim. Na hora a autopreservação gritou dentro de mim, eu quase que me transformei. Depois eu conto o resto da história. Mas por quê? A questão é que Paulo disse o seguinte para a igreja, todos vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Eu não entreguei uma parte de mim. Eu não entreguei apenas um pedaço da minha vida. Eu entreguei tudo. Tudo. Entreguei corpo, alma, espírito. Entreguei meu dinheiro. Entreguei minha vida. Entreguei meus propósitos. Então Paulo está dizendo algo para todo mundo abertamente. Eu não vivi com reservas no meio de vocês, eu me entreguei. E eu te falo, o fato de você se entregar, você vai viver uma pluralidade de sentimentos no meio da igreja. Você vai viver dias felizes, dias tristes, decepções, alegrias, frustrações, sim ou não? Quem aqui nunca teve uma frustração na igreja, atira a primeira pedra. Não atira. Normal. Tem gente que está paralisado hoje com traumas de acontecimentos do passado. Deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo tempo. Você poderia estar lembrando da esperança do passado para ser o combustível do futuro. E aí você agora está cheio de autopreservação, não querendo se entregar para esse mover que Deus está construindo. Irmãos, participe disso. Paulo disse então claramente, e aí ele continua assim, 19, servia ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações contra os judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Para que, Paulo está dizendo então, eu com humildade me entreguei completamente para vocês. Fui perseguido por causa de vocês, sofri privações por causa de vocês, mas de casa em casa eu estava pregando e ensinando a palavra de Deus para os irmãos, para que vocês crescessem em responsabilidade, estatura e vida com Deus. A vida de Paulo era uma vida consumida pela obra de Deus. Poderoso, né, irmãos?
Paulo não tinha reservas. Pelo contrário, trabalhava a tempo e fora de tempo, porque havia um propósito específico, ele tinha convicção do que Deus tinha chamado ele. E aí ele continua dizendo o texto, 21, testifiquei tanto com judeus como gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e a fé do nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. 24. Todavia, não me importo. Para aqui. Espera aí, irmãos. Paulo diz, eu sei que o que me espera é sofrimento. E sofrimento por causa de quem? Da igreja. Porque Paulo poderia se converter e ter ficado quieto. Converteu, ficou quieto em casa, tinha sua vida, as suas preservações. Não, Paulo era perseguido por causa da igreja. Porque ele assumiu a responsabilidade que Deus colocou no coração dele. Aí ele diz assim, ó, eu sei que eu vou sofrer por causa da igreja, mas eu não me importo. Você pode dizer isso? Eu não me importo? Você pode dizer de novo, eu não me importo? Com o que você não se importa? Nesse contexto, é com a sua própria vida. Paulo não se importava com a sua própria, porque não preservava a si mesmo. Decidiu viver uma vida em comunidade. E aí ele continua. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está dizendo assim, então, debaixo dessa grande entrega da minha vida, eu não sei se eu vou ver mais vocês, mas eu espero que a minha vida seja um testemunho vivo, e um exemplo para vocês continuarem a edificação, que é assumir a responsabilidade e cuidar dos irmãos. E aí ele continua, pois não deixei de proclamar todos a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos. Aqui eu já li, 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Então Paulo está dizendo o que eu afirmei aqui com os irmãos. Eu entreguei tudo. Com lágrimas. Aí ele continua, vou terminar o texto. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse, a maior felicidade é em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Para quê? Paulo disse então o seguinte, eu descobri que na vida da igreja não existe autopreservação, porque melhor é dar do que eu entreguei tudo. Aí quando ele acaba essa reunião, eles reúnem, ajoelham e oram. E agora olha que interessante o próximo versículo. Tendo dito isso, tal. Aí 37, todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, pode passar o próximo texto aí. Vocês estão aí? Isso. E então, o acompanharam até o navio. Então, olha o 37. Todos choraram muito e o abraçando. O que entristeceu foi a declaração de que ninguém mais o... E eu vou concluir com isso aqui então.
Nós estamos aqui à frente, então, de um dos gigantes da fé, que para ele mesmo se considerava como pequeno, ou o principal dos pecadores, mas de um homem que decidiu viver uma vida em comunidade sem reservas, não como uma parte da sua própria vida, não lidando com uma igreja como algo que faz parte da minha rotina de vida. Ah, não, ok, domingo, quinta-feira, ok. Não, um homem que decidiu transformar a igreja como parte de si. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. A igreja não é uma parte de fora, que precisa estar entrando na minha agenda que eu faço para o ano que vem. A igreja faz parte de mim, porque eu sou esta igreja viva do Cristo que está vivo. A igreja não encaixa em agenda, porque a igreja é a nossa agenda. Porque a vida que Deus nos chamou é uma vida completamente entregue a tudo que Ele está fazendo. Paulo então disse o seguinte: vivi uma vida assim, irmãos, sem reserva, sem entrega. O meu esforço era para cooperar com vocês. O meu trabalho com lágrimas era para ver cada crente crescendo, ver pessoas que eram membros se tornando líderes em treinamento, falando do nosso contexto, e de líder em treinamentos, assumindo células, gerando novos pastores, ver igrejas se multiplicando por esse país, dia e noite. Ainda me lembro, e eu acho esse testemunho impactante para mim, quando a Videira Lisboa nasceu, o pastor Rogério pregava no culto domingo no Porto, descia de carro toda semana para pregar no hotel de tarde, ficava aqui até quarta-feira para dar os cursos, voltava para o Porto para continuar edificando. Depois de domingo pregava de manhã no Porto, pegava o seu carro, vinha para a Videira Lisboa, pregava na Videira Lisboa, passava aqui até quarta-feira para dar os cursos, voltava para o Porto de novo. Irmãos, olha a quantidade de gente que nós temos reunidos aqui hoje. Isso é fruto de um homem que entendeu que Deus estava fazendo algo em Lisboa. Então hoje, se você está aqui, é fruto de um pastor Rogério que decidiu o quê? Entregar tudo que Deus deu. E eu posso te contar várias histórias assim. Posso contar para você que é um membro de uma célula, do seu líder, que às vezes trabalha o dia inteiro e ainda vai lá fazer a célula para você, e ainda fica pensando: meu Deus do céu, o que vai acontecer hoje? Vai lá, faz a célula, faz atendimento ainda, está aqui, está na reunião, está na célula, está no culto, está no que mais? Oi? Está nos eventos, está no teatro, está na dança, é o primeiro a chegar, o último a sair, está trazendo as pessoas, busca você de carro, sai de casa, vai lá do outro lado, busca os irmãos, limpa a igreja, te chama 1000 vezes, vamos para o culto, você não responde ele, mas ele te chama de novo. Por quê, irmão? Porque para esse líder, a vida dele é essa. A igreja faz parte da vida dele. Paulo disse isso para nós. Não existe na igreja autopreservação, não existe. A vida é coletiva mesmo. A gente partilha as nossas coisas. Ontem eu estava aqui brincando com o irmão, falou comigo assim: pastor, eu vou ali comer um lanche. Aí você viu o tanto de gente que tem aqui na igreja? Aí ele: não, eu pensei eu ir. Eu falei assim: não, está todo mundo trabalhando, só você que sai beneficiado. Eu falei: se for para comprar, compra todo mundo, né, Kleber? Só o tanto de gente está aí. Aí ele voltou e eu acho que ele pensou assim: pô, eu acho que meu dinheiro não dá para todo mundo. Eu falei: não, vem cá. Aí Deus foi tão bom que eu acho que sobrou um lanche do encontro. Acho que sobrou pães, não foi? Aí, acho que a Vânia e a dona Edja começou a distribuir, não sei se começou a distribuir os pães aqui. Aí eu olhei para ele na hora, tá vendo? Como que Deus é bom? Não come sozinho não, irmão, tá todo mundo com fome. Vocês precisam passar uma temporada com os jovens e aprender isso na prática. Então, tá vendo que há uma tendência natural nossa de preservar a nossa vida toda hora? Toda hora. Não, é meu. É minha casa, é meu dinheiro, é minhas coisas. Aí, vamos supor que você
você sofreu uma grande decepção na igreja, aí você se fecha, vai ficar dentro da sua casa, não quer conversar com ninguém. Autopreservação. Se exponha o seu coração, suas dificuldades, que é na confissão, como diz Tiago, em que nós somos curados. Mas a vida da igreja é essa. A vida da igreja é construída por pessoas que se entregaram por completo. Não por pessoas que entregaram apenas a metade. Você acha que Jesus entregou tudo que tinha? Sim ou não, irmãos? Sim. Nós também temos esse mesmo convite. Dentro dessa explanação, por que eu comecei falando de saudade? Porque com essa vida, aqueles irmãos começaram a chorar. Porque sabia que nunca mais viria Paulo. Aquele homem que inspira a gente até hoje. Aquele homem que quando você lê, você fica intrigado com a revelação que esse homem teve. Com a percepção, com a sensibilidade. E com a entrega intensa em tudo que fez. Os irmãos nem prestaram muita atenção no discurso dele. Quando ele falou, vocês não vão beber mais, todo mundo disse, ixi, não é possível que nós não vamos ver Paulo de novo. Esse homem que foi inspiração para toda a igreja e que nos deu um exemplo vivo, que é possível viver uma vida entregue 100% em tudo. A pergunta é, será que o dia que a gente for embora, alguém vai sentir saudade de nós? Ninguém disse nada, eu queria que você tivesse falado um amém. Sim. Será que pessoas vão sentir saudade quando nós partimos? Estou falando que ninguém vai morrer aqui não, amém? Vamos supor que um dia você vai ser enviado. Será que alguém vai sentir saudade sua? Então, essa saudade se constrói no hoje, no agora e no aqui. A sua célula pode ser um ambiente em qual os irmãos vão ter saudade quando se multiplica. A multiplicação é bênção, sim ou não? Mas não dá uma saudade dos irmãos? Às vezes, meu Deus, a gente estava aqui num ambiente normal. Se deu saudade, é porque estava todo mundo entregando tudo que tinha. E se multiplicou porque a vida foi tanta que precisou estender ainda mais. Conclusão. A vida da igreja se resume nisso. Não existe autopreservação de si mesmo. Aqui nessa obra é interessante. Cada um faz aquilo que lhe apetece. Em qual sentido? Que ele tem atribuição para fazer. Mas o mais interessante é que muitos irmãos trabalharam o dia inteiro e estão aqui fazendo. Muitos irmãos, o dia inteiro trabalhando, e sai de lá, e vem para cá e fica aqui até tarde da noite. Por que esses irmãos fazem isso? Porque a igreja não é uma parte externa da sua própria vida. Essa aqui é a casa deles também. Por isso que você vem cá, tem vezes que os irmãos vieram do outro trabalho, e estão aqui fazendo. Tinha vezes que era meia-noite, 1h da manhã, os irmãos estavam trabalhando aqui, e iam trabalhar no dia. Por que as pessoas fazem isso? Porque nós não entregamos uma parte de nós. Eu entrego tudo que sou para ver essa casa maravilhosa, bonita, para receber todo mundo. Para que você se sinta bem. Você viu como ficou bonita a entrada ali? Ficou ou não ficou? Mas eu saí daqui, era ontem, umas quase 10 horas, os irmãos estavam aqui ainda colocando isso. Quase 10 horas. E os irmãos estão aqui ainda agora de manhã. Por que isso acontece? Porque está todo mundo entregando tudo que tem. Tudo que tem. O que é tudo? A minha própria vida. Sabe, nós podemos gerar um ambiente de muita saudade. Qual saudade? No futuro, a gente vai ter uma saudade de tudo que a gente está vivendo hoje. Daqui a pouco a gente vai estar num prédio ainda maior. E aí a gente pode ter saudade desse prédio. E no presente lá, a gente vai construir outra saudade para a continuação do nosso futuro. Mas é hoje que se constrói isso. A sua célula pode ser um ambiente de muita saudade. Você, sabe aquela expectativa de chegar quinta-feira ou sábado? Ai, meu Deus! E é incrível como na célula tudo se conecta. Tem todo tipo de perfil de irmão. Tem um atrasado. Tem um irmão que é incrível. Eu acho que ele já sabe que vão esperar ele. Tem ou não tem um atrasado na célula? Tem. Tem um irmão que chega na hora do lanche. Na sua célula não tem não? Tem, meu Deus. Tem um que chega no lanche. Tem um irmão que vai te pedir uma boleia, mesmo você vivendo o oposto da casa dele. Que eu não entendo esse mistério da boleia. Porque
Porque boleia nada mais é que o caminho para casa. Não, a boleia, assim, ele mora lá, você mora aqui, ele fala, tem como você me dar uma boleia? Você, mas... É um resgate, é uma entrega, um CTT. Só pode. Mas tem lá na sua célula. Tem um irmão que conta os mesmos problemas toda semana. Ou não tem? Toda semana ele pede oração pela mesma coisa. Você fala, meu Deus. Ou Deus não está ouvindo e ele sempre ouve, ou nós estamos resolvendo esse problema. Tem. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. E quando você entrega tudo que tem, é isso que você vive. Todo dia. Irmãos, eu não consigo mais viver sem isso. Sair de férias é bom, mas a gente sente falta dos irmãos. Sente ou não sente, Letícia? Ficou muito tempo fora, né? A gente sente falta dos irmãos. Disso aqui, ó. Aí eu já estou até acostumado, né? Chega sempre sábado de manhã, o pastor Felipe já me manda. Traz os jovens para limpar a igreja. Por quê? Os jovens às vezes não estão conseguindo construir as coisas, tem que deixar para os adultos, né? Aí os jovens vêm, aí aparecem os meninos aí, começam a arrumar cadeira, e toda vez a mesma confusão para arrumar cadeira. Aí sempre vem o pastor Luiz para pôr ordem nos jovens. Não. Está errado. Ontem foi engraçado, estou abrindo aqui meu coração para os irmãos. Ontem tinha umas cadeiras embaladas que estão ali. Eu falei assim, não é para desembalar. Aí eu falei, não, pode desembalar essas cadeiras. Aí chegou o pastor Luiz. O pastor Luiz é a autoridade máxima aqui dessas cadeiras, irmão. Aí ele falou assim, eu falei que não era para desembalar. Aí eu já fiquei assim, ai meu Deus. Eu falei. Aí eu falei com ele, né? Falei, pastor, eu falei para os meninos tirar. Ele, não é para tirar e tal. Aí eu, irmãos, volta com as cadeiras para lá. Normal, igreja. Agora, se você não estiver entregando tudo, você não participa disso. Você não vê isso. E quando os irmãos se desentendem, um dá resposta no outro. Um dá resposta no outro, o outro fica a cara fechada. Aqui acontece, ixi. E muito. Ah, irmão, não, que irmão me falou desse jeito. Você irmão, tem que morrer. Quem tá morto não sente nada. Está vivo demais. Você está sentindo que você está vivo demais. Entrega tudo, morre de uma vez. Mas é normal. Falou uma coisa que o outro não gostou e fez isso, não sei o quê. Aí o líder entrou na cela do outro líder e falou com o membro da outra cela. E eu gosto do pastor Felipe nessas horas, né? Você conta para ele, ok. Aí você conta, esperando uma reação. Ele, amém. Meu Deus, eu achei que ele ia comprar minha briga. Ele me jogou pro ringue de novo. E ainda fala com você, vai lá você resolver isso. Não, mas eu estou te contando para você resolver. Isso é igreja. Só vive isso quem entrega 100%. Está envolvido em tudo. Em tudo. Isso é igreja. Essa é a entrega. E é isso que gera saudade. Isso que gera saudade. Agora, se você viver uma vida isolada, você não gera saudade. Você nem tem saudade e nem produz saudade. Mas você pode produzir e gerar. Em rir, em chorar, em se alegrar. O que seria de nós sem essa comunidade aqui, irmãos? Como é bom e como é suave que os irmãos vivam em comunhão. E no meio da comunhão está acontecendo muita coisa. Sempre tem, eu estou dando exemplos, o irmão que em vez de trazer Coca-Cola, traz a cola do líder. E ainda bebe a Coca-Cola. E você está observando ele assim, eu vi você trazendo a cola do líder. Acontece. E os irmãos vêm se queixar com a gente. Você acredita, pastor, que o irmão trouxe cola do líder? Acontece. Acontece. Quem aqui nunca recebeu uma ligação de madrugada? Irmãos, já contei esse caso aqui. Eu já tive jovem me ligando 3 horas da manhã para pedir Uber para eles. Eu falei assim, mas está demais isso. Isso é uma ousadia sem fim. 3 da manhã. É porque eu não tenho Uber, estou sem dinheiro. Mas o que você está fazendo na rua uma hora dessa?
E é eu que tenho que chamar ainda. E sabe qual que é o pior? A gente chama. Não é para ninguém pedir não, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o quê? São filhos. É uma casa de filiação e paternidade. Sim ou não? Às vezes você vai almoçar com alguém no restaurante e você descobre que você já pagou a conta. Hoje é uma oportunidade para isso. Eu não posso terminar meu dia sem falar sobre isso. Hoje é um bom dia de alguém pagar seu almoço. Você pode falar com o irmão, entrega tudo hoje. Hoje é seu dia. Entregar tudo. Eu preciso encerrar. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Brincadeiras à parte. É esse ambiente em que a igreja se vive. Sabe, para mim concluir, que eu vou chamar agora o louvor, pode subir? Porque passou, concluiu umas 7 vezes, né? Esse é o ambiente da igreja. Essa alegria. Mas você só vive isso entregando tudo. Entregando o quê? Fala, entregando tudo. Repita assim, entregando tudo. Tudo. 100%. Por isso, olha aqui para mim. Por isso que às vezes a gente tem problema na igreja com os irmãos. Porque todo mundo está entregando tudo. Aí você vê tudo. Você vê carnalidade, você vê espiritualidade, você vê tudo. Você vê o irmão de cara fechada, outro cara feliz. Eu estou trabalhando com a minha cara, viu, irmãos? Direto os irmãos falam, pastor, você tem a cara muito fechada. Eu, meu Deus, eu tenho a cara fechada, irmão? Não. Esse cara muito, já não tem, mas já estou mais. Irmãos, eu não sou um cara mau. Às vezes eu que estou sério. Mas eu sou legal, acredite em mim. Estou pensando. As irmãs, esses dias para trás eu estava aqui com uns jovens. Aí eu falei assim, não, pastor, eu tinha uma dificuldade de chegar perto. Eu, por quê? Sou uma cara tão fechada. Eu? Irmãos, eu sou legal. Mas é normal. O quê? Seu show. Gostei dessa aí, tá vendo? Tá vendo que isso é igreja, quem vive completo em tudo? Sim ou não? Então fique de pé no seu lugar que nós vamos orar por isso.